Ministério da Saúde recebe 3 viaturas e 26 motorizadas no quadro do projeto financiado pela Aliança Global de Vacinação e Imunização. Comandante-Geral da Polícia Nacional faz o balanço positivo da atuação conjunta da Polícia Nacional na quadra festiva. A Ordem de Advogados de São Tomé e Príncipe pronuncia-se sobre a promulgação e publicação da Lei Orgânica do Tribunal de Contas e apela para o diálogo com vista à solução para o atual impasse. Boa noite. O Ministério da Saúde recebeu esta segunda-feira 3 viaturas e 26 motorizadas como uma primeira encomenda de um conjunto de 60 motorizadas e 7 viaturas destinadas ao reforço do sistema de saúde. Estes equipamentos são entregues no âmbito de um projeto de 5 anos financiado por Aliança Global de Vacinação e Imunização, com o patrocínio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, avaliado em mais de 3 milhões de dólares. Pelo menos 39 unidades sanitárias vão beneficiar durante os próximos 3 anos de materiais, equipamentos e meios rolantes no âmbito do reforço do sistema de saúde, nomeadamente para a melhoria do programa alargado de vacinação. Hoje nós vamos fazer a entrega das 26 motorizadas aos agentes da saúde e as 3 viaturas. Permita-me só frisar que, como disse antes, é o primeiro dos outros lotes, porque no lote, no cômputo geral, são 60 motorizadas e 7 viaturas. Ainda no âmbito deste projeto, serão adquiridos novos grupos geradores para os centros de saúde e serão igualmente renovados e equipados toda a cadeia de frio, que passará a ser abastecida através de painéis solares. Dentro do quadro do programa, com o parceiro, nós vamos alargando as outras áreas como forma de substituir a nossa cadeia de frio. Não, a nível do reforço do sistema de saúde, independentemente da cadeia de frio, também pensamos equipar as áreas de saúde com os geradores, que tudo indica que muito brevemente podemos equipar a área de saúde de Cauê e Mesos com os geradores como forma de fazer face às necessidades existentes. O representante do Ministério da Saúde lembrou que a entrega desses materiais surge na sequência de apoios solicitados pelo governo junto das instituições internacionais. A nossa cobertura vacinal chegamos a um ponto, dizemos que é uma boa cobertura, temos cerca de 90 e tal %. Mas os doadores sentados connosco perguntaram: o que é que vocês precisam mais para fazer aumentar a vossa cobertura? Porque nós chegamos a um ponto que nós não conseguiríamos ultrapassar. Chegamos a 95%, mas havia os 5% que ficavam sem receber, portanto, a cobertura. Amadeu Maia disse que essa ajuda destina-se a aumentar a cobertura vacinal, sobretudo para aquelas áreas do país onde algumas famílias têm dificuldades em deslocar-se com as crianças para os centros de saúde. Nós temos uma boa cobertura, as nossas crianças, portanto, recebem os antigênios todos, mas com esses meios rolantes vai-nos facilitar bastante aos técnicos a deslocarem para vários locais longínquos, fora dos postos, para poderem conseguir atingir a cobertura ou vacinar aquelas crianças que ficam fora e não conseguem chegar ao sistema. E eu cá, em nome da Direção dos Cuidados
e também em nome do Ministério da Saúde, em nome do Governo, agradecer, portanto, ao Gavi pelos meios que cá estamos a receber. Na cerimónia, os meios rolantes foram entregues diretamente aos responsáveis das diferentes áreas de saúde. 3 viaturas e 26 motorizadas entregues hoje ao Ministério da Saúde no âmbito de um projeto de 5 anos financiado pela Aliança Global de Vacinação e Imunização. Valorizar a educação e os seus profissionais para uma educação de futuro. Este é o lema de uma formação destinada aos professores, concretamente delegados sindicais, que arrancou hoje no arquivo histórico e presidida pelo Ministro da Educação, Olinto Daio. Pelo menos 100 delegados sindicais fizeram-se representar nesta ação de capacitação organizada pelo Sindicato Nacional dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe. A formação insere-se nas atividades da comemoração do 2º aniversário da institucionalização da Organização dos Professores, a Simprestep, e visa potenciá-los de conhecimentos. A direção do Simprestep entende que este seminário de formação é uma oportunidade de aprendizagem e de aquisição de conhecimentos, de modo que sejamos sindicalistas à altura das nossas ambições. Aproveitamos, pois, a esta feliz ocasião para confrontarmos as nossas experiências e promovermos a cooperação, porque só assim estaremos em condições de enfrentarmos o desafio da globalização. Não podemos deixar de expressar aqui que o Simprestep, enquanto uma organização sindical, continuará se batendo para que todos os docentes passem por uma formação com vista a serem capazes de vencer todas as divergências, as diversidades que lhes são impostas, e se prezará pelos valores de um sindicalismo científico capaz de propiciar uma sociedade justa e equitativa. É sob o lema valorizar a educação e os seus profissionais para uma educação de futuro que decorre esta formação sindical, que conta com a presença de parceiros internacionais. Em que vamos ter esta ação de formação organizada pelo vosso sindicato, em que possamos trocar várias impressões, para que possamos trocar ideias, para que possamos refletir sobre uma situação que é hoje fundamental e estratégica para o desenvolvimento de qualquer povo, que é precisamente a educação. E uma educação que seja uma educação pública, de qualidade e para todos. Porque um país só se desenvolve com quadros qualificados, com políticas de facto de desenvolvimento que o próprio mundo global hoje exige. Por isso, nosso entendimento é de que cada um de nós, professor, professora, mas lá no Brasil também aqueles outros profissionais que estão no chão da escola, que nós chamamos de funcionários e funcionárias de escola, ou profissionais da educação, por isso o nome aqui está bem acertado, na faixa que chama este encontro. Todos nós lá na escola somos profissionais da educação e temos que receber a formação necessária, não só a formação, mas o salário necessário e a carreira necessária para que nós possamos atender bem os filhos e filhas da maioria da população que tem os seus filhos na escola pública. Hoje, mais do que nunca, a unidade é a chave para o sucesso. Agradeço o vosso trabalho difícil, a vossa dedicação aos vossos alunos e o vosso empenhamento no trabalho sindical, que importa cada vez mais reforçar. Termino com um desafio para que seja possível apostar em políticas coordenadas entre todas as nossas organizações. Olinto Daio, o Ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, foi quem deu a abertura ao evento e foi também o primeiro orador da formação, onde abordou sobre a educação e as novas tecnologias. A formação é fundamental para que qualquer profissional possa ser um profissional excelente, porque uma planta que não recebe água, não é tratada, não tem, digamos, nutrientes suficientes, ela não poderá depois produzir frutos.
E o conhecimento é fundamental. O conhecimento é esse nutriente que vai habilitar-nos a desempenhar com excelência a nossa atividade. Vai permitir que nós atualizemos as informações, vai permitir que nós, aliás, desperta também nós novas iniciativas, impele-nos à inovação. Portanto, são vários benefícios da formação. E espero que a vossa presença durante estes dias de formação seja produtiva, que possam aproveitar, sobretudo capitalizar a vossa experiência profissional para o enriquecimento dos temas que serão abordados, para que depois também as ideias-chave que surgirão das contribuições possam se transformar também em algum plano de ação para a melhoria das vossas ações enquanto instituição, enquanto Simplestep, mas também que possa se incorporar em algumas ações estratégicas do Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação. Vários outros temas serão debatidos neste seminário de 2 dias que decorre no Arquivo Histórico. As atividades culminarão no dia 11 de janeiro, dia em que celebram o 2º aniversário da institucionalização da organização. As aulas referentes ao 2º trimestre do ano letivo 2017-2018 iniciaram hoje em função do ajuste do novo horário escolar. Neste primeiro dia houve alguns transtornos. O primeiro dia de aula, com o novo horário escolar estabelecido pelo Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, não correu tão bem como esperado. A equipa da TVS, que se deslocou ao terreno, constatou que alguns alunos perderam transporte escolar. Os alunos atrasaram sim. O aluno atrasou, foi um bocadinho difícil para o aluno, porque o horário que eu saio de casa não é assim satisfatório ao aluno. É falta de hábito. O aluno não está habituado nesse aspecto do horário. Eles não estão acostumados. Mas é o primeiro dia, quem sabe depois vão habituar. Parece. Mas é um número relevante de alunos que atrasou? Não, nem tanto. Primeiro onde eu trabalho e era o mesmo aluno à vontade. Carro cheio. Tomásia Lima reside em Ribeira Peixe e é apenas uma de muitas que têm sofrido com este novo horário. Houve muito constrangimento porque Ribeira Fosse é um pouco longe da capital e muitas pessoas atrasaram. Infelizmente, algumas colegas perderam o autocarro devido ao horário, estava muito escuro e o horário não está a favorecer. Nem antes não favorecia, ainda mais agora. Temos que chegar bem cedo, acordar bem cedo, bem escuro. E minha casa, como é um pouco longe do centro da vila, fica um pouco perigoso para mim, porque, sabe, nem uma menina sair de casa essas horas fica difícil. Por outro lado, há quem seja da opinião que o novo horário servirá para o amadurecimento dos alunos. Para mim está normal, como estava, só que tempo é que mudou um pouco. O tempo mudou. O horário manteve, quase não afeta muita coisa. Como mudaram a hora, acrescentaram mais uma hora para a coisa, eu coloco o meu despertador, acordei numa hora mesmo normal. Não tenho nada que preocupar-me em dizer que a influência do horário vai me atrasar a ir para a escola. É que um conselho que eu tenho que dizer, tenho que deixar para todos os meus colegas, alunos, é que eles têm que ver mesmo que, já que mudaram o horário, eles têm que acordar cedo, têm que ter mais responsabilidade. Eu vi que isso vai deixar os alunos mais responsáveis. Na Escola Básica de São João, a diretora garantiu à TVS que não houve transtornos. Hoje não verificamos nenhum constrangimento. Todos os alunos tiveram horas, às 7h30. Fizemos o matutino, depois do matutino todos dirigiram as suas salas, não tivemos problemas de maior. E relativamente à pauta, já publicaram? Sim, a pauta foi publicada desde sexta-feira, muitos alunos não tinham visto, isto porque muitos não apareceram, mas hoje, precisamente, os diretores de turma entraram em conversação com os alunos e quase todos os alunos conseguiram ver. Em função do novo horário,
na República Democrática de São Tomé e Príncipe. Tenho aqui nos estúdios o Ministro do Emprego e Assuntos Sociais, Emílio Lima, que nos vai falar das negociações em curso com vista ao ajuste do novo horário laboral do país. Sr. Ministro, muito boa noite. As negociações que decorrem prevêem encontrar um entendimento para que se fixe o novo horário laboral, sobretudo da função pública, mesmo também no setor privado, com algumas flexibilidades. Obrigado, Sr. Jornalista. Realçar, com base na peça que nós acabamos de ver, que os alunos manifestaram-se, a maioria deles manifestaram a facilidade em adaptar a nova hora que nós agora adotamos para São Tomé e Príncipe, para dizer que a mudança de hora, nós sabemos que tem algumas implicações na vida de todos nós, mas facilmente, como ser humano que somos, adaptaremos e continuaremos a desenvolver as nossas atividades em função da nova hora. E para além disso, o que nós estamos a fazer a nível de vários setores no governo é a conversação, o diálogo, no sentido de fazermos adaptações para que tenhamos o desenvolvimento das atividades normais para uma sociedade moderna que se pretende para São Tomé e Príncipe. A nível da função pública, nós já tínhamos começado no ano passado, no quadro da concertação social, as negociações, apresentando várias propostas sobre novo horário. Tanto quando nós falamos de novo horário, ainda não tínhamos adotado a nova hora para São Tomé e Príncipe, e neste trabalho que víamos fazendo no âmbito da concertação social, havia consenso com todos os nossos parceiros, quer as centrais sindicais, quer os empregadores. E agora, está a falar da Câmara de Comércio. Da Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços. E agora o que nós, enquanto não adotamos o novo horário que víamos discutindo e negociando, há orientações para todos os setores a darem uma tolerância até 30 minutos para não prejudicarem a fase de adaptação que todos nós, trabalhadores, temos em função de nova hora do país, do novo horário escolar. Como sabemos, pais encarregados de educação, os que trabalham na função pública, que nem sempre apareciam no passado às 7 horas, portanto, nós demos mais 30 minutos de tolerância, que dá para que os pais que levem os seus filhos à escola, deixem os meninos nas escolas e possam regressar, aliás, tranquilamente, para os seus postos de trabalho, desenvolverem as suas atividades produtivas e laborais. No âmbito do setor privado, começamos, portanto, também a analisar e trabalhar com os nossos parceiros, que aproveito para agradecer, portanto, o Sr. Presidente da Câmara de Agricultura, Indústria, Serviços e Turismo, e também a Central Sindical que lá esteve conosco. Estamos no quadro da flexibilidade que o governo pretende adotar uma hora, seja um horário, seja um intervalo de 7 ou 7h30 até 21 horas, para que os serviços comerciais e não só possam adotar a hora que possa responder às necessidades de todos os utentes. O ministro quer referir-se, por exemplo, aos estabelecimentos comerciais, quando se adotar o novo horário laboral, para permitir que as pessoas ainda tenham acesso aos centros comerciais? Sim, portanto, as lojas tradicionais, não só os centros comerciais, como as lojas tradicionais, terão a facilidade de adotarem um horário, portanto, entre as 7 e 21 horas, respeitando o princípio de 8 horas para os trabalhadores. Isso vai permitir às pessoas que trabalham em diferentes setores, nomeadamente na administração pública, possam ter acesso aos serviços que são prestados pelo comércio e outros serviços, e também será uma forma de responder aos desafios do desenvolvimento e dar emprego às outras pessoas, porque as firmas comerciais trabalharão em turnos rotativos, respeitando as 8 horas, que é aquilo que
a OIT e o governo sempre defendeu. E para quando é que se prevê? Portanto, enquanto está-se nessa reflexão, o Sr. Ministro fez referência de que já havia uma reflexão para a implementação do novo horário laboral e agora com um novo horário fixado para o país. Bem, essas negociações ainda prosseguem ou quando é que se vai implementar? Nós pensamos que muito brevemente, ou seja, na próxima semana, teremos definido os novos horários, será definido de uma forma consensual, tranquila, em que as pessoas poderão ver que não haverá sobressaltos. O nosso objetivo, tanto o objetivo do governo, é criar condições para responder às expectativas de todos os cidadãos, quer a nível privado cidadão de forma individual, quer as empresas, diferentes empresas, para que elas possam desenvolver as suas atividades, verem os seus anseios, as suas necessidades respondidas no âmbito do mercado, seja de serviços prestados. O Sr. Ministro acha que o novo horário vai permitir melhorar o funcionamento da operacionalidade dos serviços e também dos organismos da administração pública, tendo em conta a adequação às novas necessidades do país? Claramente. Veja, nós sabemos que as primeiras horas do dia são aquelas que são mais produtivas. Portanto, nós iremos começar a trabalhar no momento, a hora em que o tempo, o clima será mais fresco. Portanto, nós sabemos que estamos num país com algum calor e uma certa umidade e podemos começar, por exemplo, às 7h30, em que estamos com energia, poupamos a nossa energia física desenvolvendo as nossas atividades. Depois, nós imaginemos que saímos às 17 horas, ainda temos a luz do dia, podemos ganhar uma hora para estar com a nossa família ainda sobre a luz solar, e inclusive sobre a luz solar, e ainda temos os nossos filhos e educandos que nós podemos orientá-los sem ter necessidade, portanto, de utilizar a energia artificial. São ganhos que nós teremos e, inclusive, isso motivará as pessoas para desenvolverem outras atividades, complementarem o seu dia e criar talvez mais harmonia no seio familiar. O novo horário laboral terá em conta os vários regimes de trabalho? Portanto, nós sempre trabalhamos com a flexibilidade. O que se pretende no âmbito da administração pública, uma administração pública moderna, flexível, que responda às exigências hoje do mundo globalizado, das novas tecnologias e do desenvolvimento, terá que ser flexível. Hoje em dia, nós vemos em países desenvolvidos, já não se usa o sistema rígido que nós, por exemplo, utilizamos em São Tomé e Príncipe. Portanto, as pessoas muitas vezes entram na administração pública e, como nós sabemos, como o nosso sistema funciona com pouca avaliação, as pessoas estão comodamente na administração pública porque têm um contrato para toda a vida, até entrar na reforma. Uma administração pública hoje tem que ser flexível, e flexível em que haja, portanto, uma dinâmica que possa responder às exigências dos cidadãos, porque a administração pública existe para dar resposta às necessidades que os cidadãos têm. Isso tem a ver também com a questão do atendimento, não só por isso. Precisamente. O que nós temos estado a implementar várias medidas de reforma, quer no âmbito da administração pública, quer no âmbito dos outros serviços, da forma, seja, várias legislações. É necessário, nós temos estado a dar formações aos nossos quadros. O que nós pretendemos fazer é, com adotar um novo horário que vá fixar as pessoas para responderem aos serviços que elas são contratadas para fazer. Tanto os cidadãos, as empresas têm uma expectativa que devem ser respondidas. Essas expectativas devem ser respondidas como? Com os recursos que nós temos estado a pôr na disposição da administração pública, quer os meios materiais, quer os recursos humanos, quer as ações de formação, quer os intercâmbios que nós temos estado a beneficiar para que
a nossa administração possa ser diferente, uma administração que possa ser flexível, moderna e que responda às novas exigências de desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe. E em relação, portanto, ao funcionamento do regime de utentes especiais de trabalho, estamos a falar, por exemplo, dos serviços médico-legais e até pode citar o caso da comunicação social e outros setores afins. Vocês sabem que esses serviços têm seus estatutos específicos, portanto, aquilo que nós chamamos de regime privativo. E o governo sempre respeitou e sempre incentivou, no quadro das nossas reais possibilidades e dos recursos disponíveis, nós temos estado a dar as condições respeitando os princípios do regime privativo. E qualquer horário que será adotado na nossa função pública irá respeitar todos os princípios que acabou de mencionar, da especificidade do setor, mas sempre partindo do princípio que nós estamos cá para servir as populações. Portanto, a administração pública deve ser flexível o suficiente para dar resposta às necessidades dos cidadãos, das empresas que procuram os nossos serviços. Essa mentalidade que o governo pretende que nós todos possamos adotar e assim trabalhar no sentido de produzir. É bom que não vejamos só o lado das nossas exigências, dos direitos, mas também das nossas obrigações para respondermos aquilo que os cidadãos esperam de nós. Em função, portanto, daquilo que disse o Sr. Ministro, portanto, manter-se-ão as 40 horas semanais para a função pública com alguma flexibilidade para o setor privado. Sim. Não, mesmo no quadro da administração pública, nós pensamos sobretudo na flexibilidade. Imaginemos, nós temos um serviço de segurança social. O serviço de segurança social atende aos pensionistas, aos reformados. E já existe hoje a flexibilidade de, na hora do almoço, 2 ou 3 funcionários estarem lá para atender as necessidades dos nossos utentes, os pensionistas. Como também poderá haver, eu sei que a senhora Ministra da Justiça e Administração Pública tem a preocupação de, no âmbito da reforma e da flexibilidade dos horários, sobretudo para atendimento, para que haja continuidade e não descontinuidade, sobretudo para as pessoas que necessitam de ver as suas necessidades atendidas. Ou seja, temos que ter alguma flexibilidade para estarmos sempre como os bancos fazem. Às 12 horas não fecham, respondem às nossas necessidades. Exato. E é isso também que a administração pública deverá seguir. Sr. Ministro, no quadro desta reforma toda que está a ser feita, sobretudo, portanto, com a próxima implementação do novo horário laboral, está a ser equacionada a hipótese também do ajuste salarial? Portanto, o ajuste salarial nós temos estado a fazer sempre. O que nós temos já preparado para fazer é o quadro de harmonização da grelha salarial, respondendo os vários estudos que já foram feitos em Santo Tomé e Príncipe. Para isso, nós temos que ter em conta que nos últimos 10 anos a nossa administração pública aumentou, portanto, o número de funcionários públicos aumentaram exponencialmente. Essa exponencialidade não poderá ser respondida com aquilo que nós produzimos hoje. Portanto, o governo faz todo o esforço no quadro da sua política para justiça social e bem-estar de todos os cidadãos, mas sempre respeitando aquilo que nós produzimos. Portanto, nós só podemos dar aquilo que nós temos. Por isso, nós sempre fomos francos, abertos, sem dogmas, explicando às pessoas que aquilo que nós conseguimos ter é que podemos distribuir com equidade, com justiça social. Significa, portanto, que estes ajustes serão feitos paulatinamente em função da capacidade do país, não? Da função da capacidade do país, do nosso crescimento econômico e de impactos que
esses aumentos poderão ter na nossa economia, não prejudicando os outros setores, portanto, privado, porque nós não podemos fazer uma pressão sobre o setor privado, uma vez que conhecemos o nosso mercado, sabemos da pequenez do nosso mercado, sabemos que o maior empregador em Santo Tomé e Príncipe ainda é o Estado, tanto o Estado terá que ser muito sensível e prudente, sobretudo respeitando sempre o princípio da justiça social. Resumindo, o Sr. Ministro disse que na próxima semana, eventualmente, poderá entrar já o novo horário laboral. Esse novo horário laboral, tendo em conta justamente as 40 horas semanais. Sim, as 40 horas semanais, e que hoje em dia, o senhor jornalista poderá ver que muita gente não faz as 40 horas semanais, que as suas, mesmo estando fixados como sendo 7 horas, hora do início, e 15h30, sendo contínuo, não fazem horas laborais por dia. Diariamente as pessoas não têm feito. Por isso é que a nossa produção é muito baixa. Alguns setores fazem, outros não. Mas o que nós pretendemos é que todos possam fazer essas 8, ou pelo menos 7 a 8 horas diárias e 5 dias, portanto, para fazermos 35 a 40 horas semanais. Também nesta reflexão que está a ser feita, admite-se a hipótese de vir-se equacionar o funcionamento de transporte público para permitir que as pessoas saiam da sua casa e que apanham transporte público e mesmo têm que regressar às suas casas depois de terminarem os seus trabalhos? Sim, portanto, o grupo-alvo que utiliza os transportes públicos que nós disponibilizamos são os estudantes da escola. Portanto, para os estudantes, nós fizemos grande investimento. Veja o número de autocarros que nós temos e onde é que os autocarros vão. Todos os meninos hoje, todos os miúdos têm acesso ao autocarro a preços acessíveis e, portanto, nós temos estado a garantir a mobilidade dos cidadãos, sobretudo dos meninos que estão a estudar, no sentido de assegurar que eles possam ter uma educação condizente com aquilo que nós pretendemos para o nosso país, ou seja, ter gente capacitada para que mais tarde eles possam também assumir o desenvolvimento de Santo Tomé e Príncipe. É um passo. O segundo ponto, outros transportes, nós temos táxis, temos motoqueiros, nós temos estado a criar condições trabalhando com as associações dos taxistas, associações dos motoqueiros, no sentido de, primeiro, assegurar para que eles possam respeitar as regras básicas e elementares de segurança rodoviária e garantindo condições mínimas para que eles possam desenvolver as suas atividades, ganhando algum sustento para as suas famílias e também assegurando a distribuição e mobilidade das pessoas e dos seus bens. Então, Sr. Ministro, muito obrigado por ter estado connosco aqui neste telejornal a falar da entrada brevemente do novo horário laboral, quer na função pública, sobretudo na função pública, em função do novo horário adotado na República Democrática de São Tomé e Príncipe. Fica aqui, portanto, a ideia de que fez referência que na próxima semana entrará em vigor o novo Eu gostaria, Sr. Jornalista, se me permitisse, ainda acrescentar um ponto. Nós vimos na reportagem os jovens a dizerem que saem escuro, para dizer que o governo investiu, como vocês sabem, nas infraestruturas, sobretudo energia, todas as zonas luxais são eletrificadas hoje em Santo Tomé e Príncipe. Portanto, em Santo Tomé e no Príncipe também. Quer dizer que onde saem, todos nós onde saímos, de qualquer um dos cantinhos onde saímos, temos iluminação. Iluminação elétrica que vai até 6 horas. Eu que sou uma pessoa que diariamente levanto para fazer desporto às 4 da manhã ou 5 da manhã, vejo que ainda temos iluminação artificial que ajuda e desinibe as pessoas de praticarem qualquer maldade porque há iluminação e alguma segurança. Não, mas também, como fez referência a outra estudante, disse que é uma questão de se ajustar e mentalizar para aquela que fez referência
de que põe o seu exportador para que acorde agora e no sentido de ter mais responsabilidade. Precisamente. Muito obrigado, Sr. Jornalista. Muito obrigado, Sr. Ministro, por ter estado aqui conosco. A Ordem de Advogados de São Tomé e Príncipe reconhece os poderes do Presidente da República, as competências do Supremo Tribunal de Justiça versus Tribunal Constitucional e apela os envolvidos no processo de instituição do Tribunal Constitucional e não do Tribunal de Contas, como fizemos referência no epígrafe deste telejornal, a encontrarem um palco sereno de conversação como forma de encontrar uma solução para o atual imbróglio. Num comunicado lido à imprensa na voz da bastonária da Ordem dos Advogados, este órgão começa por reconhecer os poderes do Presidente da República e a competência do Tribunal Constitucional. Tendo sido tornado público o processo subjacente à promulgação e consequente publicação da Lei 19/2017, de 26 de dezembro, Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, vem a Ordem dos Advogados fazer o seguinte pronunciamento. O Presidente da República tem competência própria para promulgar as leis, nos termos do artigo 80 da nossa Constituição. A fiscalização preventiva da constitucionalidade é da competência do Tribunal Constitucional, nos termos do artigo 145 da Constituição. Esta fiscalização é uma espécie de fiscalização abstrata que tem como objetivo impedir que uma norma não esteja de acordo com a Constituição, que nós dizemos uma norma rígida, não seja promulgada e, consequentemente, entrar em vigor. A fiscalização preventiva da constitucionalidade das leis tem especial relevância na defesa do Estado de Direito Democrático, em especial na proteção dos direitos fundamentais do cidadão. De acordo com o exposto pela Ordem, a mesma vem no comunicado apelar ao bom senso dos órgãos de soberania envolvidos no processo. Vem a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe como uma entidade imparcial e de que tem como competência, entre elas, de defender, portanto, o Estado de Direito Democrático, defender os direitos, liberdades e garantias do cidadão e colaborar na administração da justiça. Apelar, assim, ao bom senso dos demais órgãos de soberania que estiveram envolvidos, portanto, nesta criação do Tribunal Constitucional, para que encontrem um palco sereno de conversação, como forma de encontrar uma solução para este imbróglio. A Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe é defensora, e sempre foi, e sempre disse, da criação de um Tribunal Constitucional. Mas não podemos compactuar com a violação da nossa Constituição, sendo que, para nós, os advogados, ninguém está acima da lei. O Comandante-Geral da Polícia Nacional considerou de positiva a atuação conjunta da Polícia Nacional nesta quadra festiva, apesar de ter havido cerca de 100 casos criminais. Domingos Nascimento, vulgarmente conhecido por Domingos Papa, em entrevista à Comunicação Social, afirmou que a Polícia Nacional vai continuar a exercer o seu papel, que é a proteção dos cidadãos. Foram mobilizados cerca de 500 efetivos da Polícia Nacional, que, em cooperação com todas as forças militares e paramilitares, puderam assim levar a cabo a sua missão de proteger os cidadãos nesta quadra festiva. Nós tivemos essa operação, tudo virar para combate à criminalidade, para a passagem da quadra festiva, e assim aconteceu, que nós culminamos, hoje estamos no dia 8, estamos aqui a falar daquilo que nós fizemos durante essa quadra. Mas só que de lamentar que nesta quadra nós tivemos, falar dos dados criminais, nós tivemos 100 casos criminais, sendo 52 do quadro de Natal, 23, 24, 25, e enquanto 30, 31 e 1 nós tivemos 48 casos criminais. Desses casos criminais, só que nós podemos dizer só que nós tivemos um caso que é mais alarmante, que é 2 homicídios que nós tivemos este ano, que no ano passado nós não tivemos.
Mas isso são situações que aconteceram mais alarmantes no caso da criminalidade que nós estamos durante essa quadra festiva. A nível de acidentes de viação, foram registrados 18 acidentes de viação desde o dia 24 até o dia 1 de janeiro. Deste acidente, como nós já vimos, o pior que aconteceu foi o acidente que nós tivemos na Estrada Nacional número 1, em que culminou com a morte, um acidente isolado na Estrada Nacional número 1, como eu disse, de Guadalupe, a cidade capital, que culminou com a morte de 2 agentes nossos da polícia. E por isso, para dizer também que, perante essas situações todas, nós, o Comando-Geral da Polícia Nacional, nós queremos aproveitar este momento para agradecer efetivamente pelo comportamento e colaboração da sociedade civil. Porque este ano, efetivamente, se não for esses casos que eu acabei aqui de dizer, alarmante, houve, sinceramente, um comportamento de civismo, um comportamento digno de merecer da nossa gente, principalmente nas praias. Nós preparávamos uma operação de segurança a nível nacional, mas felizmente não houve necessário a polícia intervir, não houve necessário que a polícia tivesse tomado alguma atitude a nível de operação, porque o comportamento das pessoas foram dignos de merecer e que eu espero que possivelmente próximo ano que seja o melhor para São Tomé e Príncipe. Nós, como santomenses, cada vez que nós apresentamos, demos nossa contribuição. Evitar atos criminais e outras situações de vandalismo é sempre melhor para São Tomé e a nossa pessoa seja mais dignificada. Polícia Nacional em prontidão na proteção do cidadão. A Polícia Nacional garante a proteção da manifestação dos partidos da oposição prevista para amanhã na capital do país. O Comandante-Geral da Polícia Nacional, Domingos Papa, disse à comunicação social que tudo está a postos para a proteção dos cidadãos. Para a polícia, eu também não tenho conhecimento do encontro que haverá. Mas para a polícia, como é sempre, é óbvio que qualquer cidadão, individualmente ou coletivo, tiver uma manifestação, desde que seja organizada. No caso de amanhã, por exemplo, sabemos que é uma manifestação pacífica, pela carta, pelo documento que recebemos, descreve que é uma manifestação pacífica. E como ela é pacífica, na lei não se pode impedir alguém de manifestar. A polícia, de qualquer forma, terá que estar presente e é solicitado mesmo pelos manifestantes que a polícia terá que estar presente, porque poderá haver, efetivamente, alguém com tendências que, de qualquer forma, também já aproveito a avisar as pessoas que, efetivamente, numa manifestação, alguém deve haver um comportamento digno, deve haver um comportamento que não altere a ordem, deve haver um comportamento que não perturba socialmente o estado mesmo da manifestação, porque pode ser complicado. O exército sírio rompeu o cerco por parte de forças da oposição a uma base militar